Amém. Paz do Senhor, queridos. Deixa esse para depois. Isso aqui é um presente que eu vou dar para você no final, porque eu aprendi que aniversário a gente dá presente, né? Então, aniversário do bispo, mas todo mundo vai ganhar presente, que o bispo gosta de vocês, ama essa igreja, e aí ele preparou um presente especial que eu vou dar para vocês no final da mensagem de aniversário. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu sei que você está olhando para mim, depois de ver meu pai e meu primo aqui, falando, esse cara é muito bonito para ser parente deles. Eu sei que você está pensando isso, mas de fato eu sou o original de fábrica, o mais diferente de todos, mas original de fábrica. Toda essa simpatia, alegria vem da minha mãe, né, que é a parte mais bonita lá de casa. Que privilégio estar aqui com vocês. Primeiro me senti honrado, porque eu sei que essa igreja é a igreja do Bispo Gilberto. Ele poderia nesse dia facilmente pregar, ele e a Ju são pastores dessa casa, estão de aniversário de casamento, um monte de coisa, e eles abriram mão de estar aqui trazendo a palavra para me ouvir e ainda vir me ouvir. E eu já vou até na viagem de volta encher a paciência do meu pai, porque de manhã ele não estava aqui ouvindo meu pai, mas à noite ele está aqui. Então isso significa muita coisa para mim. Obrigado, Bispo Ju, pelo privilégio de estar aqui e pelo convite de estar com vocês ontem. Eu sou o pastor Samuel Coelho, sou pastor há 39 anos, você deve estar olhando, pensando quantos anos eu tenho exatamente 39, eu sempre quis ser pastor, eu sou talvez a exceção à regra, normalmente a maior parte dos filhos de pastores decidem ou no meio do caminho se encontram com o ministério. Eu já me encontrei na barriga da minha mãe, e se Deus não tivesse me encontrado, eu tinha me escalado. Tanto que eu nunca tive uma experiência assim. Eu acho bonito quando alguém vem aqui na frente e fala assim, olha, Deus me chamou, eu ouvi a voz de Deus, Ele abriu o céu, numa madrugada Ele apareceu, eu tive um sonho. Eu não tive nada disso, eu só sabia que eu ia ser, eu escolhi, e se Deus não tivesse garantido ou me abençoado, eu ia me escalar para esse negócio. Eu ia lá, apelo, eu era o melhor membro da igreja do meu pai, ele fazia apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu ia lá. Eu nem sei quantas vezes eu aceitei Jesus. Quem quer ser batizado do Espírito Santo? Eu ia lá. Quem quer ir para o campo missionário? Eu ia lá. Eu fui em todos os apelos. Teve uma vez que ele até falou assim, ó, não vai mais não, porque senão às vezes não vai ninguém, aí só vai você, e eu não quero orar só por você. Eu falei, tá bom. Quando eu fui ficando grandinho, ele falou, não, eu sei que você, tá bom, pode deixar. Então, eu sempre quis ser, amo isso, amo o evangelho, e não é falta de oportunidade, eu tive muita oportunidade, mas entendi que esse era o meu propósito e o meu chamado para formar pessoas, levá-las a aquilo que Deus tem para elas. É para isso que eu fui chamado. E eu sou casado, bem casado. Eu, como todo jovem na igreja, eu sempre amei mulheres. Eu digo isso da minha geração, os homens gostavam de mulheres. Porque hoje tem gente que tem dúvida, né? Eu nunca tive dúvida. Minha geração, homem gostava de mulher, mulher gostava de homem. Hoje está meio estranho, né? Até na igreja, você olha aí, às vezes eu fico olhando lá e falei, será que esse cara gosta de mulher ou de homem? Eu falei, tomara que ele goste de homem e ela goste o contrário. É difícil ser pastor, hoje. Eu tenho feito casamento assim, gente. Pessoa quer fazer casamento, eu não peço certidão de nascimento. Eu peço foto do dia do nascimento, uma de cada, para garantir que nasceu homem e nasceu mulher. Porque até certidão hoje dá jeito, não é verdade? Então, como eu caso, muita gente fala, por favor, me envie uma foto. O pessoal fica até assustado. Uma foto pelada do dia do seu nascimento. Esse pastor deve ser pedófilo. Não, é só para garantir que você nasceu do sexo que você está afirmando que é. Porque vai que eu abençoo o seu casamento, no futuro você se arrepende e fala assim, na verdade eu nasci homem e eu fiz uma cirurgia. Eu falei, meu Deus, olha a confusão. E a gente tem que estar preparado por isso. Né? Eu sempre gostei de mulher, gostava de loira, alta, baixa, ruiva, morena. Queria casar, crente, não namorava, porque na igreja filho de pastor tem que orar e não pode namorar muito, né? Porque já viu, a gente sofre com esse desafio. E aí Deus ouviu minha oração, numa vez que eu comecei a orar pela mais bela das mulheres. Eu queria a mais bela das mulheres, que eu não queria qualquer coisa. Eu não sabia se eu queria loira, morena, ruiva, alta, baixa. Falei, não vou orar mais assim não, vou orar pela mais bela das mulheres. E aí Deus me deu a mais bela das mulheres. Em Jó 42, quando o Senhor restaurou a sorte de Jó, Ele deu filhas e filhas para Jó, e as filhas de Jó eram as mulheres mais lindas do mundo.
Está na Bíblia, Jó 42, só olha lá, versículo 6 em diante. E o nome delas era Gemima, Queren Apuque e Késia. Eu casei com a Késia, a Gemima e a Queren Apuque estão por aí. Se você é solteiro, pode orar que dá certo. A não ser que o tio Carlinhos estivesse aqui, ele ia falar que a Gemima também, que é a mãe da Renata, é Gemima. Então só sobrou a Queren Apuque, então corre, irmão. E eu gosto tanto de mulher que Deus me deu 3 filhas, Esther, Elisa e Eloá, uma cunhada que mora comigo, Miriam, e a minha irmã mudou tem 2 meses para uma rua atrás da minha casa, e eu oro todo dia pelo meu sogro e meu pai, porque se eles morrerem eu estou lascado. Vai ser elas todas e a minha sogra e a minha mãe. Senhor, aumenta os dias dos meus pais até que eles casem. Bom, muito bem. Eu tenho 3 livros, esse é o Revitalização, você já conhece, Vida Extraordinária com Paulo, você já conhece, eu vim aqui, e esse que eu lancei esse ano, Mentalidade Extraordinária, é um devocional, 365 dias para líderes. Muita gente que eu conheço e que tem o livro tem me dado feedbacks muito legais, né? Primeiro que esse livro maravilhoso tem muita contribuição da Juliane, que quando eu coloquei lá o teste de qual nome eu queria colocar no livro, ela fez a sugestão que deu o match, que é esse livro aqui, o Mentalidade Extraordinária. E aí eu dei de presente quando lancei para eles. Se você pode, deve e quiser ser abençoado, lá no final vai estar tudo à tua disposição, e no final também você lê o QR Code. Agora não, porque desse QR Code eu te dou 2 presentes, um livro chamado Fé Extraordinária e um outro livro chamado Como Alcançar os Seus Sonhos. Mas deixa para o final, só se você prestar atenção na mensagem, tá bom? Então vamos fazer um acordo, você presta atenção na mensagem e no final eu te dou um presente. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. E o Ismael hoje vai matar a saudade de me interpretar. E eu prometo que eu vou pregar no 1x hoje, tá, Ismael? Que lá na igreja, às vezes eu estava pregando, ele estava interpretando, eu olhava para ele assim, ele falava: mais devagar, por favor. Mateus capítulo de número 14, eu vou ler na NVT. Deixa eu dizer algo para você, tem algo que Deus tem colocado no meu coração nessa estação, que é falar sobre fé, e é por isso que eu compartilho naquele QR Code um livro, um e-book chamado Fé Extraordinária, porque fé é o que faz a gente se reunir aqui aos domingos. Se não tivesse fé, a gente nem devia estar aqui. Se nós vivêssemos de diagnósticos, nós seríamos um hospital. E é lá no hospital que você recebe diagnóstico. Olha, você está com câncer. Olha, você tem uma enfermidade. Olha, sua coluna está assim. Olha, essa doença não tem jeito. O hospital serve para te dar um diagnóstico. Mas nós não estamos no hospital, nós estamos na igreja. E aqui na igreja os diagnósticos são revertidos pela fé. A gente vem com diagnóstico de câncer e a gente ora para que Deus cure. A gente vem com diagnóstico de depressão e a gente ora para que Deus nos auxilie a vencer a depressão. A gente vem com diagnóstico de uma doença incurável, mas a gente crê que pela fé tudo pode ser revertido, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Amém. Por isso que a gente vem domingo após domingo. Se a gente vivesse diagnóstico, nós estaríamos no hospital. Se nós vivêssemos, por exemplo, de orçamento, nós seríamos um banco. Porque o lugar em que as pessoas só realizam os seus sonhos com dinheiro é o banco. Experimenta chegar num banco sem dinheiro e comprar algo. Não pode. O único lugar que a gente compra as coisas e realiza sonhos sem recurso é a igreja. Porque na igreja não é o orçamento que nos guia, é a fé. Nós fazemos propostas sem dinheiro, nós compramos casa sem dinheiro, a gente faz viagem ao mundo inteiro, às vezes sem recursos, vivendo os nossos sonhos pela fé. E é por isso que nós somos igreja e não banco, porque aqui não são os orçamentos que nos guiam, é a fé que nos direciona. Por exemplo, se nós vivêssemos de acordo com a realidade humana, nós seríamos um jornal, uma televisão. A televisão ela fica o tempo todo mostrando a realidade. Caiu uma bomba lá na Ucrânia, um ataque de drones maciço aconteceu de ontem para hoje da Rússia na Ucrânia. Isso é o que o jornal faz. Ele vive dando notícias, ele vive apresentando realidades.
Mas nós aqui acreditamos naquilo que diz em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza de que existem fatos que os olhos naturais são incapazes de enxergar, mas que os olhos sobrenaturais dizem, certo, vai acontecer. Então nós não vivemos da realidade, nós vivemos daquilo que é sobrenatural, nós vivemos daquilo que é extraordinário. E por que eu estou falando isso? Porque talvez nós estamos vivendo o tempo em que a fé é mais questionada da história. Hoje, o tempo todo, nós temos questionamentos da fé. As pessoas, elas não sabem ou não acreditam mais como acreditavam antigamente. Eu sou de uma geração muito maluca, eu nasci numa igreja doida, numa igreja que subia monte e via o sol brilhar sobre a gente e chover em volta. Eu fiz vigília em monte que choveu na minha volta e onde eu estava não choveu. Eu fiz vigília em monte que o matinho pegava fogo. Isso, eu acho que eu devia ter pregado, era no culto raiz, né? Porque essas coisas é do culto da manhã, da raiz, né? A gente via matinho pegando fogo. Eu sou de uma estação que a gente acreditava, as pessoas saíam de casa no meio da chuva. Eu lembro de fazer uma visita para uma irmã em Mauá e começou a chover. E quando começou a chover, eu falei, e agora? Como que eu vou voltar para casa? Ela falou assim, pastor, há muito tempo atrás, quando nós plantamos a igreja em Mauá, e o pastor Manuel vinha lá de Ermelina, Mauá, irmão, longe. Ermelina, Mauá é tipo cruzar a grande São Paulo de um lado para o outro. Coisa de 40 quilômetros que ele fazia a pé, o pastor Manuel. A pé, não tinha dinheiro para ir de ônibus. Ia a pé 40 quilômetros todo final de semana. E aí choveu, e quando ele chegou na minha casa, começou a chover, ele falou, e agora? Preciso voltar para casa. Ele orou e parou de chover, e ele voltou para casa sem chuva. Olha que loucura. E eu falei, que coisa maravilhosa, eu era aspirante nessa época. Falei, o pastor Manuel é pai da tia Nilzete, a tia Nilzete cuidou de mim quando era criança, morou na minha casa. Então, Senhor, a mesma unção que estava sobre o pastor Manuel, sobre o tio Manuel, o vô Manuel, que venha sobre mim, que agora eu volte para casa sem chuva. E aí, irmão, saí da casa da irmã Margarida, andei 2 passos, a chuva parou, falei, glória a Deus, dei mais 5 passos, ela voltou, e o Espírito Santo falou, relaxa que você ainda é aspirante, calma, calma, logo vai acontecer. Mas sou de uma geração que ouviu essas histórias, e a gente está cada vez mais capacitado, a gente tem acesso a muita informação, mas também com pouca fé. Hoje as pessoas têm acesso a muita pregação, mas têm pouca fé para acreditar em milagres, para ousar viver uma vida extraordinária. E aí eu leio esse texto, e esse é um dos textos mais brilhantes da Bíblia para mim. É um dos meus textos preferidos, que é Mateus 14, 22. Os discípulos são impulsionados para uma tempestade. Eu vou ler na NVT aqui, eu não sei se vocês têm aí, mas eu quero que você acompanhe comigo para que a gente aprenda alguns princípios importantes sobre fé nessa noite. Diz assim o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé. Coloca essa frase aqui numa caixinha para eu voltar com você nessa frase daqui a pouco. Disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Volta ali, por favor, no versículo 31. Você percebeu uma expressão que Jesus está usando aqui? Olha o que Jesus está falando para Pedro. Como é, lê para mim ali, como é? Pequena. Pequena. Se ele está falando que a fé de Pedro é pequena,
é porque tem fé grande. Tudo bem até aqui? Isso é lógico. Não precisa ser nenhum gênio, um grande intérprete da Bíblia para perceber que se tem fé pequena, tem fé grande. Se tem um nível de fé pequena, é sinal de que existe um nível de fé maior. E é exatamente isso que Jesus está propondo para os discípulos nesse texto e nessa história aqui. Os discípulos tinham acabado de vivenciar um dos maiores milagres da história, que é alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E eu posso te garantir que isso é um milagre, porque eu só tenho 3 filhas, e alimentar as 3 filhas com 5 pães e 2 peixes já dá trabalho. Eu fico imaginando 15 mil pessoas, que era mais ou menos a quantidade de gente que tinha aqui. É um milagre maravilhoso. E esses homens participaram desse milagre, porque muitos milagres de Jesus, os discípulos viram. Eles viram Jesus tocar o cego, eles viram Jesus liberar a palavra para o surdo e mudo, eles viram Jesus tocar o esquife, eles viram Jesus falar para Lázaro sair de dentro do sepulcro. Mas nesse milagre da multiplicação de pães e peixes, eles participaram ativamente. Eu quero te lembrar como o milagre aconteceu. Jesus mandou a multidão se assentar em grupos e ele repartiu o pão com os discípulos. E à medida que os discípulos iam repartindo os pães e os peixes, esses pães iam se multiplicando. Tem gente que acha que aconteceu um tá chovendo hambúrguer, né? Já viu aquele filme? Caiu do céu assim, pão e peixe. Não foi isso não. Os discípulos iam partindo e à medida que eles iam partindo os pães e os peixes, eles iam multiplicando. À medida que eles iam partindo, eles iam multiplicando. Então esses homens acabaram de agir ativamente em um milagre extraordinário. Eles pegavam o pão, eles pegavam o peixe, e quando eles voltavam para o cesto, tinha pão e peixe, que coisa maluca, que coisa extraordinária. Eles viveram isso. E depois de verem isso, eles são impulsionados. Vejam que o texto diz isso. Pode voltar lá no versículo 22, querido. Olha o que o texto diz, que eles foram impulsionados. Logo em seguida, Jesus insistiu. Então Jesus literalmente pôs o pé no barco, mandou, entra galera, e empurrou eles para dentro do mar. Foi Jesus que colocou eles dentro do barco, foi Jesus que os impulsionou, e veja o que o texto diz. Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus falou o seguinte, gente, entre no barco, vão para o outro lado que eu vou despedir a galera aqui, tudo bem? Porque despedir gente depois de comer é difícil, irmão. Você já participou de festa de aniversário? Eu quando casei, depois que deu o bolo, eu já estava doido para ir embora e o povo não ia embora. Eu falava, já embora, gente, eu quero ir para a lua de mel. E o povo ficava lá, até que uma hora eu peguei a Kézia pelo braço e falei, vamos embora e deixa o povo aí que ninguém vai embora. Enquanto tem comida, tem gente. E sobrou 12 cestos cheios. Então, com certeza, tinha uma turma lá que não queria ir embora, que estava em Jesus, estava falando, pode ir que eu vou depois, deixa eu despedir o povo aqui. E Jesus está impulsionando eles para ir para o meio do mar. Agora, o que me chama a atenção é que nós não estamos falando de pessoas como eu e você, que não conhecem, a gente já leu a história, a gente sabe o que vai acontecer. Jesus impulsionou esses discípulos para o meio do mar da Galileia. E o que ia acontecer na sequência aqui? Quem lembra? Nós lemos o texto, vai vir uma chuva, uma tempestade, e esses discípulos vão enfrentar essa tempestade a ponto de pensar que eles vão naufragar. Agora deixa eu uma pergunta crucial para a gente dar sequência aqui à nossa mensagem. Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade? Sim. Então foi o Jesus que empurrou os discípulos para o meio da tempestade. Eu fico imaginando que mais ou menos essa cena aconteceu assim, Pedro, Tiago e João, exímios pescadores, de uma família de pescadores que pescavam nesse lago, olhando para o céu assim e pensando, Jesus, tem umas nuvens meio estranhas ali, eu acho que vai dar ruim. Não é isso? Porque não sou eu e você, eu posso olhar para o céu, às vezes eu estou lá em casa, olho, nossa, esse dia vai ser maravilhoso, quando eu saio de casa, tudo fechado, chuva, nuvem, frio, eu falei, meu Deus do céu, mas olhei a minha janela, parecia que ia sair sol. Até a previsão do tempo erra, irmão. Você acha que eu acerto alguma coisa? Mas esses homens pescam nesse lugar a vida toda. Os pais deles pescam nesse lago a vida toda. E se eles soubessem que havia uma tempestade tão terrível, por que eles entrariam no meio do mar? Mas eles foram empurrados por Jesus. Impulsionados por Jesus. Foi Jesus que colocou eles no meio da tempestade.
Você consegue perceber isso? O texto diz que Jesus insistiu que eles fossem para o meio da tempestade. E eu não sei se isso às vezes acontece com você, mas isso acontece muito comigo. Eu às vezes sou colocado em alguns lugares por Deus na minha caminhada, que eu olho para a volta assim, eu falo, rapaz, tem uma nuvem estranha ali. Tem um movimento que parece que vai mudar. Eu acho que vai dar tempestade. E Jesus faz assim, vai lá, moleque, se vira. Eu falo assim, olha, Jesus, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o senhor está fazendo conta errada. Aí Jesus dá uma empurrada no meu barco e fala assim, vai enfrentar essa tempestade. Porque, irmão, primeira lição preciosa que eu aprendo para a gente desenvolver a nossa fé nessa noite. Existem tempestades na nossa vida que é Jesus que coloca a gente lá para desenvolver a nossa fé. De maneira facebookiana, não se faz bom marinheiro em mar calmo. Não se aumenta a fé numa vida tranquila. Não se aumenta a fé, não cresce fé num ambiente de tranquilidade. Fé só é desenvolvida em meio a tribulações, em meio a momentos de luta, em meio a momentos de desafio. E a gente às vezes quer que a nossa fé cresça, mas não quer ser colocado para a tempestade. E é por isso que às vezes Jesus impulsiona a gente para o meio de uma tempestade, porque ele está falando assim, vai lá que eu vou aumentar o seu nível de fé. E olha, a primeira lição que eu quero contribuir com você nessa noite, não se desespere se Deus te colocou no meio de uma tempestade, porque se Ele te colocou lá, existe uma palavra do outro lado dizendo assim, você vai chegar do outro lado. Eu falo para a gente que saiu de casa hoje, está olhando para a sua vida e enfrentando talvez o maior desafio da sua história. Olhando para o lado e pensando assim, por que será que Jesus me colocou nesse lugar? Mas olha, não se desespere, o mesmo Jesus que te impulsiona para o meio da tempestade, é o Jesus que diz assim, atravessem para o outro lado, aleluia. Tem uma palavra de Deus para os discípulos, eles olharam a tempestade, mas eles não ouviram a voz de Deus, e é isso que acontece com a gente, e é por isso que a gente precisa aumentar o nível de fé, porque a gente às vezes olha e enxerga tudo que está na nossa volta, e esquece de ouvir a voz que nos diz assim, você vai atravessar para o outro lado. Os discípulos viram nuvens, os discípulos viram raios, os discípulos viram ventos, mas não foram capazes de ouvir a voz de Deus do outro lado dizendo, atravessem para o outro lado. No meio da tempestade da sua vida, você precisa discernir uma voz que diz assim, você vai chegar lá, você vai para o outro lado, você vai vencer, você é capaz, eu estou contigo, aleluia. Então relaxa, se você está no meio de uma tempestade que Deus te colocou lá, se Ele te colocou lá, Ele vai te levar para o outro lado, glória a Deus. Fala isso para quem está do seu lado, não se desespere. Tem tempestade que é Jesus que está te empurrando mesmo para você crescer. Tem tempestade que Jesus está te colocando para você aumentar o seu nível. É Jesus te esticando para uma próxima estação. Ninguém vai administrar R$1.000 se não souber administrar 100. Ninguém vai administrar 10 mil se não aprender a administrar 1.000. Ninguém vai administrar 100 mil se não aprender a administrar 10 mil. Deus te coloca em tempestades, em momentos de dor, em momentos de lutas, em enfermidades. Ele te impulsiona para alguns raios na vida, para que você desenvolva a sua capacidade de confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. E o texto continua. Acompanha comigo aí, versículo 23. Depois de mandá-las para casa, mandá-las quem? A multidões. Jesus mandou as multidões para casa. Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Isso aqui para mim é um dos momentos mais interessantes e paradoxos desse texto. Porque olha só, Jesus despede as multidões e ele vai orar. Agora eu vou te perguntar de novo, porque isso aqui é fundamental para a gente entender a mensagem. Jesus sabia que havia uma tempestade? Sim. E agora, os discípulos estão no meio da tempestade, veja o que o texto está dizendo. Os discípulos, enquanto o quê? Enquanto Jesus orava, sozinho, bem de boa do outro lado, lá em terra firme, num lugar tranquilo,
sabe-se lá com uma centena de pães e peixes ainda de sobra, porque talvez os discípulos não, sei lá o que fizeram com esses pães e peixes, talvez tivesse lá pelo menos uns 5 pãezinhos, uns lanchinhos para ele, bem de boa, orando e comendo um McFish, orando e comendo um McFishing. Só que enquanto Jesus está orando, do outro lado, bem tranquilo, os discípulos já estavam longe da terra. Veja que Mateus faz questão de enfatizar que eles estão distantes da terra firme. E lá no meio do mar, eles lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Então o que está rolando agora é que Jesus está bem de boa na terra firme, bem tranquilo, comendo um lanchinho e orando, enquanto os discípulos estão fazendo o quê? Se matando. Tira a água do barco, rema, levanta a vela, tira a água do barco, um grita lá, Pedro, manda o balde, tira a água, e o vento balança, e o barco balança, e gente, não sou eu e você. Eu e você, talvez alguém aqui entenda alguma coisa de mar e de peixe, e de pesca, e de barco, mas eu não entendo nada. Então se bater um ventinho no meu barco, já estou desesperado. Agora eu estou falando de gente que está acostumado com esse mar, com esse tipo de tempestade, e que o texto está dizendo que eles estavam ali lutando, fazendo força para tentar sobreviver. Enquanto eles faziam força para tentar sobreviver, o que Jesus fazia mesmo? Orava. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho essa impressão. Tem dia na minha vida que parece que eu estou numa luta. Eu estou tirando água do barco, eu estou balançando, eu estou arrumando rede, e eu oro, Jesus, vem me ajudar, e Jesus está bem de boa. Parece que ele está tomando um chazinho e olhando assim. A impressão que eu tenho é essa. Só eu tenho essa impressão ou tem alguém que tem essa impressão? Ui, que bom, não sou o único. Tem hora que eu estou lutando com a vida, lutando com os problemas, e eu oro e parece que Jesus está lá no céu balançando uma rede. As minhas orações parece que elas param num ambiente, elas não chegam até Jesus, só pode. Eu tinha uma amiga na faculdade que ela era afastada, e a gente sempre se encontrava, e eu estava pregando para ela, e às vezes ela falava assim, Samuel, já entendi. Jesus, ele olha por todo mundo, mas eu tenho certeza que na hora que ele está olhando para mim, é a hora que ele pisca. Só pode. Tem momento da vida que a gente está lutando, o barco, a nossa vida, a gente está parecendo que vai naufragar, o problema é grande, a gente está se desgastando, e parece que Deus está em silêncio. O céu está em silêncio, a gente abre a Bíblia, não vem nenhuma palavra, cai lá na página branca, Jesus em silêncio, não fala nada, a gente ainda pega aquelas Bíblias antigas que tinha lá, o silêncio de Deus, aí você ora, Senhor, fala comigo, aí abre o silêncio de Deus, cai na genealogia, cai num negócio aleatório, a gente liga o YouTube, coloca um random lá, uma pregação aleatória e cai numa pregação que fala de tudo menos uma resposta de Deus. A gente liga as músicas, nada fala. A gente fala assim, meu Deus, onde é que está Deus? Ninguém manda uma mensagem, ninguém manda uma oração. O pastor atropela a gente na saída da igreja. A gente fala, cadê Deus? A gente está lutando e ele não está lá. Mas olha, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo aqui nessa noite, se toda hora que a gente chorar, se toda hora que a gente orar, se toda hora que a gente pedir, a Deus descer do céu e responder a nossa oração, a gente não vai crescer nunca. Deus não é um pai de filhos mimados, é um pai de filhos maduros. Tem duas palavras gregas para filhos no contexto de casa, é teknon e huios. A palavra de Deus em Romanos 8 fala que o mundo, o universo, espera com expectativa a manifestação dos huios, não dos teknons. O filho técnico é aquele filho que sai de casa, o filho pródigo, enquanto a surpresa do pai não é o filho técnico sair de casa, mas é o filho ruios, maduro, reclamar quando ele está dando uma festa. Porque Deus não tem técnons, filhos mimados, Deus tem filhos maduros. Ele não vem aqui te atender toda hora, porque se ele te atender toda hora, você não vai crescer nunca. Existem batalhas que Deus permanece em silêncio para que a gente desenvolva um nível de fé. Eu queria que Deus falasse assim, compra a Arena Corinthians. Meu irmão, se Deus falar compra, eu compro. Mas existem decisões que eu preciso tomar no silêncio de Deus, que provam que eu conheço meu Deus, e eu tenho fé nesse Deus que até nos momentos de silêncio está ao meu lado. É óbvio que é maravilhoso quando Deus fala.
Mas eu preciso conhecer Deus num nível que Ele não vai falar, e eu posso acreditar, mesmo no silêncio, que Ele está lá ao meu lado. Agora a gente às vezes espera toda hora Deus falar, e se Deus atender toda hora, a gente nunca vai amadurecer. São os silêncios propositivos de Deus que aumentam o nosso nível de fé. São os silêncios propositivos de Deus que testam a nossa capacidade de conhecê-lo. Que lembram, Deus não falou, mas eu me lembro da promessa. Eu estou no meio da tempestade, mas eu lembro que quando Ele me empurrou no barco, Ele falou assim: cheguem do outro lado, atravessem ao outro lado. Eu sei que Ele não está aqui, mas eu lembro que Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos dias. Eu sei que eu não consigo sentir, mas eu lembro que Ele falou: eu enviarei um outro Consolador que estará ao seu lado, lembrando de todas as coisas que eu vos ensinei. Eu sei que talvez eu não sinta o seu amor agora, mas eu me lembro que o amor dele é mais forte que a morte, que ele me amou ao entregar o seu filho, e ele morreu na cruz por mim. Eu talvez não ouça a sua voz, não sinta a sua presença, mas eu sei que mesmo nesse silêncio, ele continua aqui ao meu lado. Fé, o desenvolvimento da fé é isso. É a capacidade de perceber que existem silêncios que são propositivos de Deus. Deus está em silêncio para você aumentar o nível. No dia da prova, o professor não te ajuda não, irmão. No dia da prova, você tem que se virar. Você aprende até o dia da prova. E no dia da prova, você precisa saber. É assim no mundo, é assim na escola, e é assim na nossa vida. Pastor, mas Deus não está falando comigo, é hora de lembrar o que Ele falou. Pastor, mas eu não sinto Deus, é hora de lembrar as promessas que Ele entregou. Pastor, mas eu não sei o que fazer, Ele não me deu uma direção, é hora de lembrar tudo que Ele te ensinou para tomar a decisão certa. Em Mateus 3, Jesus ouve do céu: este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Em Mateus 4 começa a tentação de Jesus, depois de 40 dias que Ele estava de jejum, 40 dias sem comer, sem beber, jejum absoluta, Satanás aparece. A primeira coisa que Satanás faz é perguntar. E qual é a pergunta que ele faz? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. 40 dias sem comer, ele vai questionar se ele ainda lembra a palavra que ele ouviu antes de sair para o deserto. 40 dias em silêncio, mas ele lembra, ele sabe, e ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra liberada por Deus. Irmão, é no meio da tempestade que Satanás aparece questionando se nós cremos ou não cremos em Deus, mas é a lembrança das promessas dele que no silêncio nos sustentam para as vitórias que virão depois. Então descansa se ele está em silêncio. Ele está provando e te desenvolvendo na fé. Reconheça silêncios de Deus. Fala para alguém isso, reconheça o silêncio de Deus. Terceiro, acompanha comigo, versículo de número 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. A solução de Jesus para encontrar os discípulos é a solução mais incrível, extraordinária, maluca da história. Porque Jesus tinha muitas oportunidades de dar ensinamentos para os discípulos. Por exemplo, Jesus podia dar um assobio. Aparecia um peixe grande, uma baleia. Ele ia para dentro da baleia, do peixe grande. O peixe grande cuspia ele lá no barco. E ele falava: assim como eu fiz com Jonas, eu vos falo. E ainda fazia uma pregação. Podia ou não podia? Podia. Maravilhoso. Já tinha até um spoiler. Já aconteceu no passado. Acontecer agora de novo. Olha que coisa maravilhosa. Ele podia fazer diferente. Ele podia dar outra assobiada. Aparecia aqueles 2 golfinhos. Ele laçava os golfinhos. E ele ia sob os golfinhos até o meio no encontro dos discípulos. Podia ou não podia? Maravilhoso. Ele podia dar uma macetada numa tábua, numa árvore, subido na árvore, pegado a onda e chegado até os discípulos. Incrível. Soluções maravilhosas.
e que com certeza os discípulos já tinham visto. Mas ele escolhe uma coisa totalmente inovadora. Ele vem andando sobre as águas. E aí, no meio das águas, andando sobre as águas, os discípulos nunca viram isso. Já estão com medo do meio da tempestade. Já estão lutando bravamente contra aquela tempestade. Vem Jesus, andando sobre as águas. É óbvio, irmão, é óbvio que eles iam gritar. É um fantasma. A gente por muito menos faz isso. Você esquece a frechinha da janela aberta. Começa a ventar à noite. Aí você, meu Jesus, tem alguém entrando na minha casa. O gato sobe, balança, bate na samambaia, a samambaia cai. Aí tem um ladrão, ai meu Deus, vou aumentar a segurança, vou colocar verissure, vou colocar câmera. Por muito menos. A gente coloca a toalha, esquece a toalha pendurada no armário. Lá no meio da madrugada, tudo apagado, escuridão absoluta, a gente acorda, balança o armário, faz o crack da geladeira, crack, o armário balança. A gente olha a toalha, é um fantasma. A gente faz por muito menos, porque não um homem andando sobre as águas, ninguém tinha visto isso. É a primeira vez que alguém vê um homem andando sobre as águas. E única. Alguém aqui tem notícia de um outro homem, além de Jesus e Pedro, que andaram sobre as águas na história? Não. Então é normal que eles gritem um fantasma. O que não é normal é depois de Jesus gritar, coragem, não tenham medo, sou eu, ninguém se manifestar. É normal ter medo. É normal quando a gente está diante de uma situação inovadora que a gente não conhece, a gente ter medo. Agora, não é normal permitir que o medo nos domine no meio das tempestades da vida. Não é normal permitir que o medo nos paralise. É por isso que a palavra de Jesus é: não tenham medo, coragem. Porque a antítese do medo é a coragem. Quem tem coragem não tem medo, quem tem medo não tem coragem. Ninguém ouve falar de um corajoso que é medroso. Todo medroso ele se torna corajoso quando ele dá o primeiro passo. E todo corajoso vira um medroso quando ele não faz nada. Então Jesus, diante dessa loucura, ele fala assim: ei, coragem, sou eu. E agora os olhos deles precisam se abrir. Quando eu era criança, morava lá em Rondônia. Tinha uns 6 ou 7 anos de idade. Minha casa era muito grande, ou pelo menos parecia grande. O meu quarto era o último quarto da casa, e ele dava para o lado de fora. E a nossa casa era na última rua, no último bairro da cidade. Chovia, a gente pescava na rua, matei sucuri na rua de casa. Só para você ter uma ideia. E não tinha muro. Porque compramos a casa, não tinha dinheiro para colocar o muro, então a casa não tinha muro. E o meu quarto era o último. E Rondônia é escuro de verdade. As grandes cidades, elas não são escuras, porque tem muita iluminação. Quando você vem na estrada de longe, assim, à noite, você vê a cidade grande. Pela luz. Rondônia não. Rondônia é escuro com força. Então, meu pai, a gente ia dormia quando estava lá na cama, escuridão. Meio da madrugada, acordava, meu Deus, medo de escuro. E eu saía de fininho. Ia lá, deitava do lado da cama do meu pai e dormia lá. Fiz isso 1, 2, 3. Numa 4ª ou 5ª vez, meu pai pegou eu no pulo. Quando eu estava chegando para deitar do ladinho da cama dele, no chão do ladinho da cama dele, ele... O que você está fazendo aqui? Meu pai é muito delicado. O que você está fazendo aqui? Dormi. Você é homem ou fez de capim? Fez de capim. Está com medo do quê? Estou com medo do escuro. Vocês estão rindo, mas isso é tão real. Uma vez entrou um ladrão na nossa casa. Tinha uns 7 anos de idade. Nossa casa não tinha muro. Meu pai viu que a porta estava aberta na frente. Tinha um facão, uma vassoura. Ele falou assim: você vai com o facão por trás, eu vou com a vassoura pela frente. 7 anos, irmão. Delicado. Graças a Deus não encontrei. Não sei o que faria se eu encontrasse o ladrão. Aí, vamos lá, te levo no quarto.
Aí ele me levou no quarto. Aí me sentou na cama e ele falou assim, olha, o medo na sua vida só pode durar 3 segundos. Depois de 3 segundos, você precisa ter coragem. Você tem 3 segundos de medo, depois coragem. Aí eu não entendi nada. Eu falei, vou te explicar como é que é. Fecha o olho. Fechei o olho. Ele apagou a luz. Aí quando ele apagou, ele conta até 3. 1, 2, 3. Agora abre o olho. O que você está vendo? Nada. Espera. O que você está vendo? Estou vendo a porta. Estou vendo a janela. Estou vendo o corredor. Viu? 3 segundos. Depois de 3 segundos, você precisa enxergar as coisas. O problema não são os 3 segundos que a gente tem medo. O problema é o que a gente faz depois dos 3 segundos. Tem gente que paralisa no meio da escuridão da vida. Fechou o olho, meu Deus, está tudo escuro. Mas calma, relaxa, descansa. Tanto que Jesus, os discípulos estão aqui, eles gritam, é um fantasma! Meu Deus, tem um fantasma! E Jesus, não temas, coragem, não tenham medo, sou eu, calma, relaxa, respira. Dá uma respirada, olha na sua volta, o mundo não está acabando, a Covid não matou ninguém. Você não vai morrer com essa dívida, o diagnóstico não é o fim da tua história, essa palavra que disseram a seu respeito aí não é verdade, calma, respira, vamos racionalizar aqui, e você vai ver que vai dar para olhar o corredor, você vai ver a janela, e que o quarto do papai está logo ali do lado. Não se permita dominar pelo medo que faz com que a sua fé diminua. Depois de 3 segundos, aumenta a sua fé com a coragem de um Deus que já te fez mais que vencedor. 3 segundos para você receber o impacto do diagnóstico. Meu Deus, um câncer. E agora? Calma. Eu já venci a morte, eu já venci o Covid, eu nasci, era numa família pobre, eu não tinha nada, Deus me deu tudo, Deus já fez isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 segundos de medo para uma coragem e confiança naquele que está andando no meio da tempestade da sua vida. Normal ter medo, mas é o que você faz depois. É lembrar daquilo que Deus é lembrar que Ele já multiplicou pães e peixes, é lembrar que Ele já curou o cego, é lembrar que Ele já tirou gente do sepulcro, é lembrar que Ele já fez coisas extraordinárias, e o mesmo Deus que fez antes, Ele vai fazer de novo. É só Jesus no meio da tua tempestade, vindo com uma solução ao seu dispor. Aleluia! A gente às vezes no meio da tempestade não enxerga soluções, enxerga medo. Porque para o que alguns é solução, para outros é fantasma. Talvez o que está vindo na sua direção aí não é um fantasma, é a solução. Já viu aquele filme Todo Poderoso 2 com Steve Carell? Aquele cara que é o jornalista e aí ele vira um deputado, lembra disso? Eles estão no meio a esposa e os filhos saem de casa, que ele está louco lá, barbudo, construindo uma arca. E aí ela para no meio da viagem numa cafeteria, lembra dessa cena? E ela está na cafeteria, os filhos vão até o banheiro, e aí chega o Morgan Freeman, que representa Deus. E ele pergunta, está tudo bem com você? E ela fala, mais ou menos. Aí está passando a notícia dele na televisão, aí ele olha para ela, é seu esposo, né? Aí ele fala, é. Aí ela está meio confusa, ele fala mais ou menos assim, olha, se Deus tivesse que intervir numa família que está pedindo por mais união, Ele daria mais união ou Ele criaria uma oportunidade para que essa família fosse mais unida? Trocando por miúdos, se Deus quisesse na história dela, é isso que Ele está fazendo ela pensar. Ela orava, ela queria que o marido estivesse mais em casa, que a família fosse unida. O que Deus faria? Tiraria ele do emprego? Tiraria ele de um lugar, colocaria ele dentro de casa, ou criaria um cenário para que ele viesse para casa e ajudasse os filhos e a família fosse unida. É assim também na nossa vida.
Às vezes aquilo que a gente está olhando hoje parece um fantasma, é Jesus vindo na nossa direção, olhando para situações maiores que vão nos trazer resultados muito maiores. Talvez o que hoje é um diagnóstico médico de dor, e você está olhando é um fantasma, é um Deus que vai vir na sua direção com um milagre, te curando e salvando o filho que não acredita no Senhor. Talvez o marido que está incrédulo, o diagnóstico de uma enfermidade, o desemprego, é Deus vindo na sua direção. O que para alguns é um fantasma, é Jesus andando nas águas, sobre as águas, vindo acalmar a sua tempestade. É Jesus vindo na sua direção. Então não chame de fantasma aquilo que é a solução de Jesus para a sua vida. Às vezes a gente está falando é um fantasma, mas é Jesus vindo na nossa direção. Não da maneira como a gente espera, mas de uma maneira extraordinária que vai mudar a nossa história. Não coloca Jesus na caixa da sua oração, porque ele não é limitado à nossa maneira de acreditar. Eu gostaria muito que ele viesse sobre 2 golfinhos, ia ser legal demais. Mas que bom que ele veio sobre as águas. Talvez os discípulos esperassem ele chegando num barco, mas ele veio andando sobre as águas. Talvez você esteja esperando ele curando você imediatamente, abrindo uma porta, pagando as suas contas de maneira imediata, ganhando uma mega sena que a gente nunca joga, mas que de uma maneira aleatória o dinheiro vai aparecer na nossa conta. Que amanhã você vai no médico e ele fala assim, você está remido, não tem nada. Que amanhã o seu marido volte para casa, que amanhã o seu filho largue as drogas assim de maneira instantânea. Mas às vezes não é como a gente espera, mas é da maneira que ele tem, e a maneira dele sempre vai ser melhor. Aleluia! Então não limite a Jesus, não coloca Jesus na caixa, porque ele tem soluções extraordinárias para aqueles que desenvolvem a sua fé. É para aumentar o seu nível de fé, é para você acreditar mais, é para você chegar num nível que você nunca chegou. E o texto encerra, olha o versículo 28. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas, até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Agora presta atenção nesse versículo 32. Eu tenho 39 anos de crente. Quase 40, se contar a barriga da minha mãe. Eu já li a Bíblia uma cacetada de vezes. Eu já fiz seminário, pós-graduação, mestrado. E eu nunca tinha lido esse versículo desse jeito. Olha esse versículo 32. Coloca aí. Quando entraram no barco, o vento parou. Isso aqui é loucura. Isso aqui é incrível. Eu não sei como eu passei tanto tempo por esse texto aqui e não percebi isso. Você percebeu isso? Quando que o vento parou? Quando entraram no barco. Então isso aqui já torna a história muito mais louca e extraordinária. Porque Jesus vem andando sobre as águas na tempestade. Pedro saiu do barco na tempestade. Pedro andou sobre a água, não era Araruama, não era uma lagoa ali da Pampulha, tudo calminho, paralisadinho assim. Ele parou, ele andou sobre a água no meio das ondas, do vento forte, de uma baita tempestade lá no meio do mar. Ele não andou numa água tranquilinha. Ele andou no meio da tempestade que estava amedrontando eles dentro do barco. Você percebeu isso? Porque só depois que eles voltam para o barco, andando sobre as águas, que a tempestade parou. Não parou imediatamente, parou depois. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como isso faz sentido? Como é assim na minha vida? Como tem sido assim no meu ministério, na minha história? Às vezes tudo que eu quero é que Deus apareça e acalme a tempestade. Mas Ele não está chamando a gente para acalmar a tempestade. Ele está chamando para a gente andar sobre a tempestade. Não é sobre a calmaria que a vida vai ser, mas é sobre a capacidade de viver o sobrenatural no meio do caos. Não é sobre ter tudo resolvido, mas é sobre a capacidade de acreditar em Deus e andar sobre a tempestade no meio das coisas não resolvidas.
Não é sobre chegar amanhã e a sua vida está 100%, receber o diagnóstico maravilhoso, receber o marido de braços abertos e convertido em casa, a esposa dos sonhos, os filhos obedientes, tementes a Deus, as contas todas pagas. Não é sobre isso, é continuar tudo igual a gente estava quando a gente saiu daqui, mas nós não estamos igual de quando nós estávamos quando chegamos aqui. Naquele dia não era sobre tempestade, era sobre discípulos que aprenderiam a conviver com tempestades e andar sobre elas pela fé. Aleluia! Ok, irmão, eu continuo tendo conta para pagar, eu continuo recebendo diagnóstico difícil, eu continuo tendo problema, mas eu tenho sido moldado na minha fé e desenvolvido na minha fé a andar sobre essas tempestades, a acreditar que uma hora Deus vai chegar, a confiar no Senhor, mesmo quando elas não se acalmam. E olha, tem momento que eu acho que é melhor nem se acalmar. Eu acho que eu não sirvo para calmaria, eu até tenho medo de falar essas coisas, ainda mais pregando. Que quando a vida está muito calma, tem alguma coisa errada. Se a tempestade acalmou, é complexo demais. Porque eu não sei se você percebe, a gente costuma julgar Pedro que afundou. Mas eu acho maravilhoso Pedro afundar. Porque imagina só, irmão, ele está andando sobre as águas, olhando para Jesus, incrível. Uau! De repente ele percebe que ele está fazendo algo incrível. Tempestade, barco, vento, trovão, relâmpago, e ele afunda. E sabe-se lá o quanto ele andou. Eu não sei. Mas vai que ele andou lá uns 10, 20, 50 metros. Vamos falar 50 metros, maravilhoso. Até afundar. Afundou. Jesus estendeu a mão, tirou ele. E agora o que eles vão fazer? Voltar para o barco. Pergunta: como que eles voltaram para o barco? Andando sobre as águas. Você acha que Pedro foi nadando? Jesus tirou ele da água, ele foi nadando enquanto ele foi andando sobre as águas. Não, ele voltou andando. E a volta foi de mão dada com Jesus. Espera aí, Pedro, vem cá, eu sei que você afundou, dá a mão aqui para mim, vem comigo. Agora, irmão, você está de mão dada com Jesus, andando sobre as águas. Como é que Pedro olha para o lado? Não tem nem como olhar para o lado. Não tem nem como ver tempestade, ele só consegue chegar a Jesus. Tem tempestade na nossa vida que Jesus permite a gente passar para a gente afundar, sair do meio da água e andar de mão dada com Ele. É nessa hora, quando a nossa fé se abala, quando a gente deu o passo e talvez não foi o que a gente imaginava, quando a gente tomou uma ação corajosa e a gente naufragou e a gente afundou, que Jesus estende a mão, dá a mão para a gente e anda sobre as águas de mão dada conosco. Então não tema se você tomar uma decisão que te leve a afundar. Tem um Jesus que te tira da água e te traz de volta para o barco. E quando você está voltando para o barco, irmão, não tem tempestade, não tem vento forte, porque você está de mão dada com Jesus. Aleluia! Se você tem filho, você sabe que é isso. Todo filho acha que o pai é um super-homem. A mãe é maravilhosa, super-mulher. Ele tem medo até dar a mão para Jesus, até dar a mão para o pai. Ele teme até colocar a mão com o pai. O filho dorme na viagem, não quer nem saber. O filho se joga da geladeira, não quer nem saber. Ele entra na loja. Eu tenho lá 3 meninas. A gente vai às vezes na ReHap só para olhar os brinquedos. Eu falo assim: olha, nós só vamos olhar os brinquedos. Só criança é maravilhosa. Ela não pede, que ela sabe que se pedir a coisa fica estreita. Ela fala assim: seria tão legal, né, pai, que se a gente tivesse um desse. Aí você pensa, nunca é a Barbie de R$50. É a casa mágica super extraordinária de 3D, que tem 55 elevadores, 432 suítes de R$5.439.000. Ela nunca pede o brinquedinho de 10. Já viu? Eles sempre vão no mais caro. Eles têm o dom de escolher os mais caros. Fala: nossa, esse aqui é extraordinário. Eu falei: é mesmo? Muito extraordinário. Olha a quantidade zero que tem depois ali do número. Mas por que eles fazem isso? Porque para um filho não importa se é pobre ou se você é rico, ele acha que você é milionário.
A minha do meio, ela quer almoçar fora todo dia. Eu pego ela na escola e falo assim: papai, vamos almoçar fora hoje? Não. Papai, vamos almoçar fora hoje? Não. Todo dia. E a gente mora do lado da nossa casa, tem um rodízio de comida japonesa. A gente passa assim, ela fala assim: nossa, seria tão legal comer uma comida japonesa hoje. Seria 189, rodízio premium. Aí eu fui querer ter um monte de filho, faz as contas. Mais uma coca. Não dá. E para alegrar a família, ainda minha cunhada mora comigo. Não dá, irmão. Mas elas acham que eu sou milionário. Elas acham que eu sou o melhor pai do mundo. Porque elas estão de mão dada com o pai. E na percepção do filho, o pai é poderoso. Ele é seguro, ele é o melhor. Mas olha só, eu sou um pai falível. Mas você tem um pai que é infalível, um pai que é dono do ouro e da prata, um pai que tem poder para todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o El Rafa, o Deus que cura, o El Shalom, o Deus que dá paz, o Yahweh Jireh, o Deus da provisão, o Yahweh inicia a nossa vitória. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não tenha medo de afundar no meio das decisões de fé da sua vida, que se você afundar, Jesus tira você de lá. E aí vem a melhor parte: andar sobre as águas de mão dada com Ele. Aleluia! 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 Eu fiquei 1 ano sem receber meu subsídio que eu dava de oferta integral para a construção da igreja. 1 ano. No final do ano, o pessoal me deu lá um certificado, junto à gestão da igreja, me pagou o primeiro que a gente já tinha conseguido organizado. Eles falaram: esse mês o senhor não vai, esse mês o senhor vai receber. Aí eu falei com eles: eu não estou gostando desse negócio não. O ano que eu não recebi foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Eu estava num mês de fé, setembro do ano passado, e a gente estava olhando um monte de casa. E a gente já uns 4, 5 meses atrás de casa, Ju. E nada de casa, nada de casa. Casa é um desafio, achar uma casa que agrade a família, especialmente a esposa. Achamos uma casa em julho, maravilhosa. Fomos lá. Isso eu não estou recebendo. Sem dinheiro, entre aspas. Falei: não, vamos fazer uma proposta. Fizemos uma proposta, sem dinheiro. O cara não aceitou. Fiquei chateado, decepcionado. Passou 2 meses, mês da fé. Vou pregar Hebreus 11. No meio da pregação, falando sobre fé, eu falei assim: olha, irmãos, já faz 6 meses que eu estou atrás de uma casa. Eu vou comprar uma casa nesse mês. Pergunta se eu tinha dinheiro. Não, você tem dinheiro? Eu também não tinha. Aí eu acabei de pregar, eu falei: que coisa louca que eu fiz. Que agora, o que eu vou fazer? Se chegar no final do mês, vou ter que falar pro pessoal assim: pessoal, lembra daquele dia lá? Esquece, foi loucura, eu estava doido, devia ter comido demais na hora do almoço. Aí a Kézia tinha marcado na segunda-feira uma visita numa casa. Eu olhei a foto pelo Google Maps, a casa era um portãozinho assim. Eu falei: vou não, rua de trás da minha casa. Falei com a Kézia: vou não. Olhei aqui pelo Google Maps, ela é pequena, não vou nem olhar. Aí ela: vai, vamos, já falei, tal. Tá bom, eu fui. Nem coloquei uma roupa bonita para parecer que eu tinha dinheiro para comprar. Fui com a roupa que eu estava em casa de folga: chinela havaianas, camiseta de vereador e bermuda. Cheguei lá, o pessoal atendeu, a esposa que estava em casa, o marido estava trabalhando. Ela abriu. Quando ela abriu, eu falei: é diferente. Eu falei: é que o nosso terreno é diferente. Ele começa assim, ele termina assim. Por onde você quer ir? Eu falei: como você quiser. E fomos para trás. Quando chegamos lá atrás, um espaço maravilhoso, churrasqueira. Na frente a casa parece uma favela. Não que ela era mal cuidada, mas ela era muito pequena, só tinha o portão da garagem. Mas quando abria, ela ficava enorme. Falei: que coisa incrível. Atrás churrasqueira, uma área. Aí ela falou: aqui tem um espaço que dá, o meu marido já deixou até pronto para a piscina. Eu falei: vamos entrar. Entramos, cozinha, conceito aberto, sala, lá em cima 3 quartos, uma suíte, um banheiro. Eu falei, olhei para a Kézia, ela olhou para mim. Aí: vocês gostaram? Eu falei: gostei.
Ela falou, então, ainda tem uma situação, a gente está indo para um apartamento, não vai dar para levar praticamente nada, a gente possivelmente só leva as televisões. Eu falei, como assim? O sofá, os armários, a VAP, tudo que tem aqui, com exceção dos colchões e das televisões, vai ficar. Eu falei, muito bom. Mas não tem nem placa de vendas, então a gente ia colocar a placa, mas aí não deu tempo de colocar. A gente tinha uma família que ia visitar no sábado, ela não pôde vir, vocês são os primeiros a vir. Eu falei, então é o seguinte, nós vamos comprar essa casa. A Kézia olhou assustada, eu falei assim, tipo assim, esse cara é louco, você tem dinheiro. Eu falei, vamos comprar essa casa, quanto que é? Ela falou, eu sou pastor, eu sou crente, eu não vou mentir para você, eu vou pagar o preço justo. Se você falar para mim assim, é 700, eu não vou negociar, eu acredito no que você está falando. Se você falar 1 milhão, eu não vou negociar. Eu sei mais ou menos, porque essa é a minha especialidade, eu sei quanto custa mais ou menos, então eu vou saber no seu preço. Ela falou, então se você sabe, o nosso preço aqui com tudo é 750 mil reais. Eu falei, então tá bom, me dá uma semana, não oferece para ninguém que eu vou comprar a sua casa. Isso era 3 de setembro, no dia 29 de setembro eu estava assinando o contrato, paga à vista. Aí você vai pensar, que loucura, não tinha nem dinheiro. Eu não tinha dinheiro, vendi minha outra casa. Apareceu um investidor que falou assim, não vai financiar não, paga para mim por mês. Começou a dois aqui falaram, eu tenho um dinheiro assim, eu empresto, o senhor paga para mim. Moral da história, em vez de eu financiar para o banco, eu financiei para gente que é conhecida, tá paga na casa lá, morando lá, no ano que eu não recebi salário, porque não é sobre aquilo que eles falam, é sobre aquilo que Deus fala. Se você está no meio da tempestade, tomar um passo e afundar, relaxa, Jesus está pronto aqui para te pegar sobre as águas, te tirar do meio do mar, andar contigo sobre as águas, e essa é a melhor parte da história. Talvez a tempestade não se acalme, talvez você nem vá receber, talvez você nem tenha o recurso, talvez você nem tenha a cura, mas você está de mão dada com aquele que em qualquer momento fala, calma tempestade, calma vento, nós vamos chegar do outro lado, aleluia. E olha, eu quero convidar a gente que ouviu diagnósticos diferentes daqueles que Deus tem, que está lutando com as lógicas humanas e que hoje está sendo desafiado por Deus para viver não pela lógica, mas pela fé, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos, e aquilo que cremos define a maneira que vivemos. Se você crê que Jesus é capaz, a sua vida vai se tornar uma vida de impossível. Se você crê que Jesus é a cura, a sua vida será uma vida de cura. O povo de Israel definiu o nome de Deus da maneira que Deus se apresentava, e você define a sua vida na maneira que você conhece o seu Deus. E se você quer hoje viver o extraordinário, dar um passo de fé, sair do barco, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vamos orar, fica de pé. Se você quer dar esse passo, dá um passo. Não é sobre esperar as condições perfeitas, é sobre dar um passo de fé e viver o extraordinário. Não é sobre viver o ambiente calmo, talvez não é sobre viver a paz de uma tempestade calma, mas é sobre dar um passo no meio da tempestade e confiar que Jesus vai estender a mão para te curar. Vamos orar. Escuto uma voz em meio à tempestade, eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo o convite, Ele me chama para andar sobre as águas, Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firme está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar.
Se você está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Quero te abençoar nessa hora. Senhor, nós ouvimos a Tua voz no meio da tempestade da nossa vida. E nós confiamos que esse que está vindo ao nosso encontro não é um fantasma, não é uma solução aleatória, não é o caos, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E se o Senhor veio ao nosso encontro, nós podemos confiar. Eu oro por pessoas que nessa noite dão um passo, Senhor, um passo de fé para sair do barco da vida, na direção do milagre, na direção do extraordinário, sem saber se as tempestades vão se acalmar, sem saber se as soluções virão de maneira imediatas, mas confiando que tem alguém lá no meio, indo ao nosso encontro, dizendo: pode vir, coragem, sou eu, pode confiar, eu estou indo ao seu encontro, sou eu o seu Deus, sou eu que te chamei, sou eu que te escolhi, sou eu que te planejei, sou eu que te impulsionei para esse desafio, sou eu que vou te fazer chegar do outro lado. Senhor, libera uma palavra agora de paz para aqueles que estão no meio do caos, de vida para aqueles que estão com diagnóstico de morte. Libera uma palavra de cura, Senhor, para aqueles que precisam da cura, de vitória para aqueles que estão no meio das lutas sem ter solução. Em nome de Jesus, vem ao nosso encontro, vem, Senhor, ao nosso encontro, libera uma palavra para a nossa vida, transforma a nossa história. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós estendemos as nossas mãos ao céu nessa noite, dizendo assim: Senhor, salva-nos. Confiamos em Ti, confiamos no Senhor. Não é um fantasma, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador vindo ao nosso encontro. Nós oramos, Senhor, e eu abençoo o Teu povo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te traga paz, Deus te traga cura, Deus te traga vida, Deus te traga tudo aquilo que Ele é para você, o seu companheiro no meio da tempestade. Amém, amém. Deus te